na minha vida, no meu coração durante esses dias, é que a Páscoa é uma das datas mais importantes do calendário cristão. Para nós talvez seja a mais importante, pois nos lembra o presente mais precioso que o Senhor deu à humanidade, o seu Filho. E o desejo do coração do Pai não é que isso seja algo somente uma data definida numa data específica do ano, mas uma data para ser vivida todos os dias. Não é para ser limitado a hoje. Hoje eu estou celebrando a Páscoa, hoje eu estou celebrando a liberdade, hoje eu estou celebrando a salvação. Não, a Páscoa é uma data para ser celebrada todos os dias. Todos os dias nós fomos abençoados pelo sacrifício de Jesus, e é uma data que nós temos que lembrar diariamente, não somente hoje, não somente na ceia do Senhor, mas todos os dias. Assim como o dia das mães, todos os dias são os dias das mães, a Páscoa também é todo dia, assim como o dia dos pais também. Todo dia é dia dos pais, dia dos filhos, então todos os dias são abençoados e são uma Páscoa. Amém, gente? E no livro de João, nós vemos o Senhor Jesus nos dar um resumo do propósito da sua vida. Eu queria que você focasse na parte B do versículo de João 10:10. Na parte B do versículo 10, que ele diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E eu fui procurar a raiz dessas palavras, quando Deus disse vida e vida em abundância. E no original, a palavra vida é absoluta plenitude de vida. E abundância quer dizer mais do que é necessário, superior, algo extraordinário. Então Jesus veio aqui na terra, Ele veio para que nós tivéssemos uma vida extraordinária, uma vida abundante, uma vida que nós nem imaginaríamos ter. E quando Jesus disse isso, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, está dizendo assim: ei meu filho amado, eu não vim aqui só para que você tenha um bom emprego, eu não vim aqui só para que você tenha uma família abençoada. O que eu tenho para você é muito superior, é muito melhor, é muito maior. Você não viu ainda o que eu tenho preparado para você. Aquilo que eu tenho, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, nem penetrou no seu coração aquilo que eu tenho para a sua vida. Jesus estava dizendo através desse versículo: eu tenho muito mais para você do que aquilo que a sua limitada visão enxerga. E quem aqui quer viver uma vida plena e extraordinária? Levanta sua mão aqui, ó. Se você perguntar para qualquer pessoa vai dizer: eu quero viver uma vida plena e extraordinária. E agora uma pergunta para o seu coração, algo para você refletir. Quem aqui está vivendo uma vida extraordinária? Não precisa levantar sua mão, não precisa responder, mas analise: eu tenho vivido uma vida extraordinária? Eu tenho vivido a vida que Deus tem para mim? Mas para nós entendermos o que é viver a plenitude, o que é viver a abundância de Deus, a primeira coisa que nós devemos desconstruir no nosso coração é a questão do que é ter uma vida feliz, o que é ter uma vida plena. Porque no nosso raciocínio, uma vida plena, uma vida feliz, é uma vida de intenso prazer e ausência de dor. Nós cremos que quando nós estamos vivendo uma vida de dor, quando a gente perdeu alguém, um ente querido, quando as finanças não estão bem, ou quando você sofreu alguma decepção terrível, você não está vivendo a plenitude da sua vida. Mas, se viver uma vida extraordinária fosse isso, o pior exemplo que nós teríamos seria Jesus. Porque em seus últimos momentos de vida, Ele viveu uma vida de extrema dor e abnegação. Ele sofreu fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. A Bíblia nos relata que Ele foi esmagado, Ele foi estraçalhado, Ele foi crucificado e aí morreu. Se a vida plena fosse uma vida sem ausência de dor, Jesus não seria o nosso exemplo de vida plena. Mas sabe o que Jesus estava nos mostrando quando Ele falou que Ele veio para que tivesse vida e vida em abundância? Porque Ele vivia uma plenitude. Sabe o que Ele estava nos dizendo? Que mesmo com esses sofrimentos, Ele tinha vida plena e abundante? Que viver uma vida plena e abundante é viver para o propósito para o qual você foi criado. Não tem nada a ver com o seu estado emocional. Você sim, infelizmente, todos que estão aqui viverão dias tristes, assim como, graças a Deus, nós veremos muitos dias felizes, muito mais dias felizes do que dias tristes.
Mas os dias tristes ou os dias felizes não condicionam uma vida plena e abundante. O que condiciona uma vida plena e abundante é se eu estou vivendo para o propósito para o qual eu fui criado. E é por isso que nós precisamos celebrar a Páscoa de Jesus todos os dias. Nós precisamos agarrar aquilo que Ele conquistou na cruz, essa vida plena e abundante. Jesus fala na Bíblia: eu sou o caminho. E apenas saber o destino que uma estrada te leva não fará você chegar ao local. Precisamos percorrer o caminho. Se você sabe que a estrada que liga Irati a Curitiba é a BR-277, isso é muito bom. Mas se você não percorrer essa estrada, você nunca vai chegar a Curitiba. Nós precisamos percorrer o caminho. Não basta saber que Jesus tem uma vida plena e abundante para você. Não basta saber que Ele é cura, que Ele é vida, que Ele é salvação. Nós precisamos percorrer o caminho que Ele é, para que nós possamos chegar a essa plenitude. Amém, irmão? E eu dividi essa ministração em 4 tópicos, muito rápidos. E a primeira coisa que nós precisamos entender, para que tenhamos uma vida em abundância, para que nós possamos entender por que Jesus veio para cá, para que o sangue dele revista nossas vidas, é entender que Ele veio para este mundo para nos salvar e nos tornar filhos de Deus, amém? Quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Glória a Deus. E eu quero que você abra comigo na passagem de Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 ao 5. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Não sou eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, a Bíblia, através do apóstolo Paulo, nos revela que a real intenção de Deus quando Jesus nasceu e morreu na cruz, é para que eu e você pudéssemos ser adotados por Deus. A obra da cruz foi a maior adoção que já existiu. E eu procurei no original a palavra que seria esse redimir. E no original significa comprar para si mesmo. Eu e você, nós somos propriedade de Deus. Ele comprou com o sangue de Jesus na cruz a minha e a sua vida, para nós vivermos a condição de filho de Deus. No Antigo Testamento, o povo de Israel, também celebrou a Páscoa, que seria uma sombra da Páscoa que nós veríamos hoje. Eles foram comprados por Deus para sair do Egito e virar uma nação separada para Ele. E desde o início, Deus já estava tentando transferir essa paternidade àquela nação. Eles eram escravos e Deus estava falando: não, agora vocês são meus filhos. Porque o nome Israel significa príncipe poderoso que luta e prevalece. O que é um príncipe? O príncipe é um herdeiro de um rei. Quem é o rei? Deus. Desde o início da obra, de Gênesis, Apocalipse, Deus quer ter um relacionamento, Deus quer revelar a natureza dele a nós, e Ele quer mostrar para mim e para você a nossa identidade, e a nossa identidade é de príncipe, é de filho de Deus. E uma das coisas que o diabo mais quer tirar, é a sua identidade de filho, é o que ele mais anseia em tirar na sua vida, é a sua identidade de filho. Nós vemos isso logo após Jesus ser batizado, o Espírito Santo pousa sobre a vida dele, como pomba, e na hora que todos que estavam lá presentes ouviram a voz de Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. E logo após isso, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para jejuar e ser tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo fala, a primeira troca de palavras que o diabo fala, ele não perde tempo, ele não vai chegar: oi, tudo bem, como vai você, ele não perde tempo, ele já chegou bancando para Jesus assim, bem alto, ele já chegou assim: se és filho de Deus, transforma esse pão, essa pedra em pão. Ele sempre joga na identidade,
ele sempre vai tentar distorcer a sua identidade. Seja de filho, seja nas promessas que você tem, seja naquilo que as pessoas falaram a seu respeito, ele sempre vai tentar distorcer a sua identidade. E muitas vezes o problema nosso é que a gente aceita essa distorção. A gente às vezes até ajuda ele a distorcer, não, eu sou isso mesmo, não, eu não sou filho de Deus mesmo, eu não sou isso mesmo, eu não sou um vencedor, eu não vou conseguir, essa dor não é passageira, essa dor é eterna. A gente ajuda ele. Ele já trabalha pra caramba, ainda a gente dá uma força para ele, fica complicado vencer ele. O que nós temos que fazer, entendendo que Jesus se sacrificou e nós nos tornamos filhos, é apenas aceitar. O trabalho que você tem é aceitar. E quem é que tem filhos, gente? Levanta a mão aqui, quem é que tem filhos? Agora eu faço uma pergunta, em nome de Jesus eu recebo essa unção aí, vou ter uns 2, 3, 4, vamos ver. Em nome de Jesus. E a pergunta que eu quero fazer para você agora, que é pai, que é mãe: o que os seus filhos fizeram para eles merecerem ser seus filhos? O que eles fizeram? Eles não fizeram nada. Eles apenas são seus filhos. E eles aceitam isso. E porque muitas vezes eu e você temos essa dificuldade em aceitar Deus Pai como nosso Pai. Eu creio que aqui tem ótimos pais. Aqui eu conheço vários pais ótimos que eu amo e represento. E olho e falo assim, esse cara é um ótimo pai, aprenda com ele a ser um bom pai. Mas ele não chega nem perto de Jesus. A Bíblia fala que nós, mesmo sendo maus, sabemos dar presente bom aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aos seus filhos. É uma dificuldade. E quando eu e você não aceitamos essa identidade de filho, e nos afastamos o nosso coração do Pai, e também muitas vezes até geograficamente, nós não conseguimos desfrutar das bênçãos de filho. Nós não conseguimos. Se o seu filho hoje, se você tem um filho pequeno, ou um filho adolescente, se ele sair hoje da tua casa e falar, eu não te considero mais meu pai, eu não quero mais nada com você, e ele for morar e fazer os desejos do coração dele, certamente ele vai se dar muito mal, e você não vai conseguir ajudar ele, você não vai conseguir abençoar ele, você não vai, as mães ou os pais também não vai conseguir fazer aquela comidinha gostosa que você tanto gostaria de fazer para ele, aquele afeto, aquele carinho, aquelas palavras de afirmação. Então nós não conseguimos, os pais não conseguem, e Deus também é assim. Quando nós nos distanciamos dele, ele não consegue nos abençoar, ele não consegue mostrar a paternidade dele para nós. Sabe como que a gente tem que ser quando o diabo vier falar, se és filho de Deus? Quando ele vir com essas perguntas, com esses joguinhos mentais, a gente tem que ser igual criança. Eu acho muito legal a história da Melissa, né? Que quando alguém falava mal do pai dela, ela partia para cima da pessoa e brigava e chorava, ela esperneava, né? E eu tenho certeza que se eu for lá na classinha escolher uma criança aqui, que é de alguém aqui, e eu perguntar qual que é o seu pai, daí ela vai falar o nome lá do pai, e eu vou falar, não, esse daí não é seu pai não. Ela talvez leve um susto, né, e vai falar, não, ele é meu pai sim. E dependendo da criança, ela já vai vir para cima já de primeira, né? Dependendo que tem umas crianças que é igual a Melissa, mais assim, né, mais ativa, né? Mas tem umas crianças assim que ela vai levar o susto, ela vai falar, não, meu pai é esse. Mas daí eu vou falar, não, teu pai não é esse. Daí eu vou testando a paciência dela, até no momento que ela vai partir para cima de mim. Ela não vai aturar aquilo, porque é uma verdade no coração dela. Como que eu vou dizer para a Júlia, o Jorge não é teu pai? Ela não vai aceitar isso, é uma verdade no coração dela, ela sabe que é verdade. E é assim, quando o diabo vir na sua mente e falar, você não é filho de Deus, você vai falar para ele é assim, vai começar a bater o pé que nem criança, vai partir para cima dele. É assim que a gente tem que ser, não podemos aceitar essas mentiras. A gente é filho, aleluia. O segundo tópico, todo filho se relaciona com o pai e com os irmãos. Isso para nós termos uma vida plena e abundante. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês,
e ele clama, Abba, Pai. Ele está em Gálatas 4:6 ali, só continuando o versículo. Hoje, o nosso Pai habita em nós. Ele nunca nos abandonou e Ele nunca nos abandona. Mesmo que nós não percebamos, Ele sempre está conosco. Isso é uma realidade. Todas as vezes que você se sentir sozinho, todas as vezes que você se sentir desanimado, que parece que Deus não está ali, Ele está sim ali. Eu gosto muito daquela música que já foi tocada várias vezes aqui na nossa casa, que diz assim, mesmo quando eu não vejo, Ele faz, mesmo quando eu não sinto, Ele toca. E é uma realidade, é uma verdade. Mesmo que eu não esteja enxergando, Ele está ali, Ele continua ali. E no Antigo Testamento, logo após os israelitas atravessarem o Mar Vermelho e serem enviados ao deserto por Deus, a Bíblia nos relata que Deus acompanhava eles de dia e de noite. De dia Ele era como uma nuvem e Ele protegia do calor do sol, então eles tinham um ar-condicionado todo dia, eles não queimavam. A Bíblia fala que nem as sandálias deles desgastavam no deserto. E à noite, o deserto é muito frio, é um lugar muito frio. Deus se revelava como uma coluna de fogo e dando a direção para que eles continuassem andando. Deus nunca se apartou deles, Deus nunca abandonou eles. Mesmo no deserto, Deus estava com eles. O relacionamento de um filho com o pai dependerá da visão que ele tem a respeito de si mesmo e a respeito do pai. Se você não se enxerga como filho, se você acha que Deus é um ser mau, que Ele tem prazer na sua dor, você dificilmente vai se relacionar com Ele. Se você está aqui na igreja hoje, e o seu único objetivo é não ir para o inferno, você vai viver uma vida muito pesada aqui dentro. Porque você vai pensar, se eu não estiver aqui dentro, eu vou para o inferno. Você vai ter uma visão deturpada de Deus. E não é isso que Ele quer ter um relacionamento como filho. E deixa eu te contar uma verdade, uma grande verdade, uma frase que Deus gerou no meu coração. A pessoa do universo que teria as melhores justificativas para nunca se aproximar de você, é a mais disponível e com expectativas para encontrá-lo. Não existe pessoa que queira mais ter relacionamento com você do que Deus Pai. Desde o Éden, Apocalipse, Deus procura ter relacionamento com o homem. E Ele é a pessoa que talvez, Ele poderia ser a pessoa mais inacessível de todas. Se você for analisar, um Deus que criou o universo todo, aqui nós estamos falando, e é muito fácil falar, mas se nós formos olhar nosso tamanho, a gente não consegue nem ter dimensão, porque a nossa mente é muito pequena, em relação ao tamanho do universo, ao tamanho de Deus. Ele é a pessoa mais disponível. Se você sair agora desse culto e você for para sua casa e falar, Espírito Santo, vem aqui comigo, Ele está disponível para você. Se você falar, amanhã se acordar no seu quarto e falar, Espírito Santo, fala comigo, Ele estará. Se você falar isso no seu trabalho, Ele estará com você, Ele está disponível. E mais uma verdade, Ele é a pessoa que tem mais expectativas de te encontrar. Mais do que um namorado desesperado, mais do que um filho quando está longe do pai. Eu creio que o pastor Ney estava com muitas saudades de mim e da Melissa, principalmente da Melissa. Principalmente, glória a Deus, tá certo. Principalmente, mas nem se compara a expectativa de Deus de ter relacionamento com a gente. Nem se compara. Ele anseia ter relacionamento com a gente. E uma verdade, a pessoa que você mais ofendeu foi Deus na sua vida. Não foi o seu pai que muitas vezes te xingou, não. Antes de você ofender seu pai, você ofendeu a Deus. Porque você feriu mandamentos, você feriu aquilo, você desobedeceu a Ele. Você feriu aquilo que Ele tinha dado de instrução para os seres humanos, para nós vivermos uma vida plena e feliz. E quando cometemos qualquer pecado ou erro, estamos atingindo o Pai. Mas mesmo assim, eu tenho uma boa notícia para você. Se você comete pecado, assim como todo mundo aqui está numa constante evolução, Ele quer nos redimir e tem um relacionamento conosco. Não importa se você veio aqui hoje destruído, se você veio aqui com pecados, com culpa, com condenação, Ele quer te redimir e Ele quer ter um relacionamento com você. Um filho que entende que faz parte de uma família se relaciona com seus irmãos. Amém, gente? Amém? Se nós estamos aqui hoje é que nós entendemos que
Nós não podemos ter só um relacionamento com o Pai no nosso secreto, mas nós precisamos ter comunhão com os irmãos para que nós possamos ser abençoados de uma forma única e abençoada. E eu, enquanto estava meditando assim, eu fiz uma analogia que vir ao culto é mais ou menos como ir numa festa na casa do pai, naquelas festas de final de ano, sabe que todo mundo se reúne, todos os filhos vão juntos. Você pode até ter a sua casa, mas é necessário que os pais e os filhos se reúnam. Você pode até ter sua casa, você já saiu da casa dos seus pais, mas como é gostoso para um pai quando todos os filhos estão reunidos à mesa. Sexta-feira, nós fomos visitar o meu pai, né, e ele ficou muito feliz, mas o meu irmão infelizmente não conseguiu ir, e eu sei que ele estava muito feliz por eu estar lá, mas eu consigo ver nitidamente a diferença quando está todo mundo reunido. Para ele é muito mais especial, para ele é muito mais legal, é muito mais gostoso, ele vê o legado, o fruto dele. Então o nosso pai, ele gosta quando os filhos estão reunidos. E não tem como eu ser igreja sozinho, gente, não tem. Isso é uma realidade que não tem como ser. Assim como um filho não tem como dizer, eu sou a família. Um filho não consegue dizer, eu sou a família. Não, ele é filho. Nos dois casos, nós somos apenas parte de um todo. Um filho não pode dizer, eu sou a família. Porque ainda existe pai e mãe. Assim como a igreja, você não consegue dizer, eu sou a igreja. Porque existem milhares de irmãos para você se relacionar. E cada pessoa criada é única e carrega uma revelação da parte do Pai para abençoar a todos. Cada um que está aqui tem uma revelação de Deus para abençoar cada vida. E quando nós nos isolamos, nós estamos retendo uma revelação de Deus que nós poderíamos abençoar uma vida. Você já imaginou um casal que foi reconciliado aqui na nossa igreja, glória a Deus, ele veio nos cursos da família alcançada, ele foi no encontro de casais, glória a Deus, daí ele fala, então beleza, agora nós estamos restaurados, e nós vamos para casa, e todos os domingos nós vamos assistir Netflix, agarradinhos, beleza, glória a Deus, isso é muito bom, foi restaurado o casamento, mas ele foi egoísta, porque aquilo que ele tinha para repartir com outro irmão que está com o casamento todo destruído, que ele aprendeu, ele não vai poder compartilhar. E muitas vezes o pastor Jorge, a pastora Tati, o pastor Kelly, a Silmar, o pastor Ney e a pastora Márcia, eles não vão conseguir alcançar todos os casais, é impossível isso. Mas existem casais que somente você pode alcançar. Existem adolescentes que somente você que é adolescente pode alcançar. Existem jovens que somente você que é jovem pode alcançar. Então, cada um tem uma parte de Deus, porque nós somos únicos. Se nós perguntarmos aqui para qualquer um, a comida favorita, cada um vai ter uma opinião. Se a gente perguntar corte de cabelo, cor de roupa, se a gente perguntar o que você gosta de fazer, cada um é único, não existe ser humano igual. As identidades fazem isso. Nossas digitais mostram que nós somos únicos. Se você quer achar uma pessoa hoje, procura a digital dela que você vai encontrar, porque ela é única no mundo. Não existe ninguém com a digital igual a dela. Amém, gente? Glória a Deus, só tomar uma aguinha. A terceira coisa que eu e você nós devemos entender para vivermos uma vida plena e podermos desfrutar de tudo aquilo que a cruz conquistou para nós. Obrigado, irmão. Não vai falar, obrigado. É que nós somos herdeiros. Eu quero que você continue no versículo de Gálatas 4, versículo 7. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Glória a Deus, gente. Quem aqui é herdeiro de Deus? Glória a Deus. Se você estava triste aí, que você vê numa família aí que torraram tudo as heranças, dê um amém, que você é herdeiro. Talvez não nessa terra, mas no céu você é herdeiro, tá bom? Talvez teve aquele avô que fez aquele negócio errado lá, né? Daí lascou todo mundo, né? Mas né, tá tranquilo, você é herdeiro ainda. Amém, gente? E quem é herdeiro já na terra também é herdeiro 2 vezes. Mas a pergunta é, somos herdeiros do quê? O que nós somos herdeiros? A gente é herdeiro de ouro, de poder, e sabe, todas as coisas que os olhos veem, eles não são nada para Deus.
Esse dia atrás eu estava vendo um Reels do pastor Luciano, nosso pastorzão, e ele falou algo que é incrível, gente. Né? Que ele falava que quando ele era mais novo, ele achava que as ruas do céu eram de ouro, por causa que tipo, era meio que ostentação, sabe? Tipo, nossa, nós vamos chegar lá, tipo, se eu sofri nessa vida, eu não sofro mais. Tipo, igual o exemplo que eu dei, né? Eu não fui herdeiro na terra, mas lá no céu eu vou ser herdeiro. Eu vou andar em rua de ouro, vai ter cordão de ouro, tudo, né? E a revelação que o Espírito Santo trouxe para ele é que as ruas do céu são de ouro, porque Deus estava dizendo para todo mundo: o que vocês se matavam lá na terra, hoje vocês pisam. Aquilo que vocês achavam que era tão precioso, aqui no céu só serve para ser pisado. Alguém aqui notou aqueles paralelepípedos lá que se pisou no estacionamento? É várias pedras colocadas. Ninguém notou. Ninguém falou, nossa, que bonita essa pedra. Nossa, que bonito. Vamos aqui limpá-la com todo cuidado. Não, a gente só pisa. A gente nem olha. Então, a verdadeira herança que eu e você temos não é ouro, não é os bens dessa terra. É claro que eu creio que Deus quer abençoar todo mundo. Eu profetizo que todo mundo aqui vai ser abençoado em todas as áreas, não só financeira, mas na sua família, em todas as áreas mesmo, emocionalmente e espiritualmente. Mas todas essas coisas que eu disse é muito pouco e sem valor perto da nossa herança. Somos herdeiros da promessa. E qual que é a promessa? A vida eterna com o Pai. Essa é a minha e a sua herança. Aleluia, isso é muito poderoso. E eu não estou, como eu disse, não estou aqui dizendo que nós não iremos receber bênçãos materiais. Eu profetizo aqui que você que é empresário, você receba a palavra profética que foi liberada pelo nosso pastor aqui, que é o ano da frutificação. Eu declaro que a sua empresa vai frutificar esse ano. Você não está baseado nas notícias do jornal, a tua empresa vai decolar esse ano. A nossa igreja aqui vai decolar, vai ser pequeno esse espaço, nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Você vai frutificar na sua família. Se você estava brigado com seu filho ou com o irmão, você vai desfazer essa briga, em nome de Jesus, vai frutificar em todas as áreas. Então receba essa palavra que é poderosa, é o ano da frutificação na sua vida. E como eu quero fazer uma pergunta para você também, mais uma pergunta, hoje eu estou cheio das perguntas. Quem aqui vai ter uma casa linda? Ou se já tem, em nome de Jesus, receba mais uma. Eu vou ter. Nem que seja pela minha casa, minha dívida, mas vou ter. Vou ter em nome de Jesus. Nome de Jesus. Mas a outra pergunta que agora não vou, é aquela pergunta que é retórica, que é para o seu coração. Quem vai usar essa casa linda para acolher pessoas quebradas e machucadas, para encontrarem o seu propósito de vida? Aleluia! Aleluia! Todo filho entende que as bênçãos não terminam nele, apenas começam. Tudo que você recebe de Deus é para abençoar o próximo. Os nossos mandamentos são todos para o próximo. Você já viu o único mandamento que Deus manda você ter para você mesmo é você se amar. O resto não é, né, se honre, é tudo relacionado à próxima pessoa. O único mandamento que Deus fala que é para você fazer com você mesmo é se amar, é se aceitar, é ter uma identidade de filho. Israel, ele tinha a promessa de ser o povo de Deus. Eles tinham uma promessa. Eles foram resgatados, eles eram escravos, como nós lemos ali no versículo. O Antigo Testamento é a sombra do Novo. Como Israel, nós éramos escravos. Hoje nós somos povo escolhido de Deus. E como nós sabemos que nós somos herdeiros de tamanho e valor, nós não temos tempo para perder com outras coisas, senão aquilo que tem valor. Hoje, não existe mais uma escravidão física. Em nome de Jesus, né, não tem mais. Infelizmente, nós vimos notícias que ainda existem. Né? Mas no nosso caso, como cristãos, né, não é uma escravidão física, mas sim uma espiritual, onde os pecados aprisionam e escravizam. Por isso, como seguidores de Jesus, devemos caminhar segundo a vontade do Pai, e não seguir os desejos da carne que nos deformam e nos afastam. Todo pecado, ele deforma. E algo que Deus trouxe ao meu coração, eu comecei a analisar e faz muito sentido, né? Que, como eu falei, todos os mandamentos, né, visam o próximo. Mas você já notou que todo pecado visa você?
Quando existe um adultério, a pessoa não pensou no cônjuge, adulterou, pensou no prazer momentâneo e fez. Quando a pessoa é avarenta, ela poderia ter ajudado aquele irmão que está com dificuldade financeira, mas ela reteve porque ela se sentia segura com o dinheiro, gostava mais do dinheiro que o irmão, e não deu. Todo pecado que você cometer tem uma origem muito egoísta. Todo. Não existe pecado que você fale, esse pecado aqui não. Por que uma pessoa mata a outra? Porque ela levou em consideração uma raiva e um ódio, algo egoísta, para chegar e matar outra pessoa. Algo que ela não tratou. Então todo pecado é egoísta. E Jesus nos ensina que ele não é egoísta. Tudo que ele tinha, ele partilhava. Tudo que ele tinha, ele partilhou o pão, ele partilhou bênçãos, ele partilhou milagres, ele partilhou o pai dele. Ele podia ser aquele filho mimado, não, o pai é só meu, não é de mais ninguém, não. Ele partilhou tudo que ele tinha. E como filhos de Deus, nós não podemos não partilhar as coisas que temos, assim como o pecado é algo totalmente egoísta. Você sempre está prejudicando o próximo, mesmo que não pareça aparentemente que você está prejudicando ao próximo, mas você está. O Pai nos chama para vivermos por propósitos eternos e não por prazeres passageiros. Um filho sabe também, né? Talvez essa palavra tenha queimado no seu coração, mas eu tenho uma boa notícia, que um filho sabe, se errar o pai o corrige porque o ama. Deus sempre nos corrige porque Ele nos ama. Deus sempre está vendo além daquele momento. Por isso que parece que às vezes o pecado é inofensivo, mas no final dá uma confusão tremenda. O diabo não precisa de muitas coisas para arrebentar com a nossa vida. Ele precisa de uma fofoca. Ele precisa de um comentário. Se eu aqui no púlpito fizesse um comentário sobre qualquer pastor aqui, seria o suficiente para ele se transformar em algo gigante. Então assim, o diabo ele não precisa de grandes coisas. Mas o nosso Pai sempre olha além, por isso que Ele nos corrige. E um escravo vê a correção como um castigo. Todo escravo vê a correção como um castigo porque é um castigo. O Senhor vai lá, o corrige, porque não tem amor, mas tem é algo sobre serviço, é algo que Ele fez de errado, mas nosso Pai não é assim, Ele não está aqui para te chicotear, não. Jesus, o objetivo dele não é te chicotear, o objetivo dele é te conectar de volta ao Pai. O objetivo dele é que você possa viver essa vida abundante e plena que eu estou falando. E outra coisa, gente. Um escravo, ele é murmurador porque tem a mente de escassez da falta. Um escravo, ele não tem herança. A herança do escravo é ser escravo. Quem tem herança é o dono do escravo. Um filho sabe que o seu pai tem todos os recursos necessários e que possui uma herança. Um filho, ele não é murmurador, porque ele sabe que se ele perdeu agora, se ele está sofrendo agora por algum motivo, Deus está com ele e é o suficiente. E as coisas passageiras, as pressões, as dores passageiras não se comparam com a glória que virá. Não se comparam, essa é a mentalidade de filho. O filho, ele é visionário. O escravo, como o povo no Egito lá, ele sempre estava preocupado com a fome, era sempre fome, sede, é tudo imediatista. O escravo é imediatista, filho é visionário, ele enxerga lá na frente como o pai enxerga. O escravo é imediatista. E a murmuração nos cega e nos aprisiona no deserto e não nos deixa ver as bênçãos que nos rodeiam. A murmuração, ela é um tampão nos seus olhos. Ela não faz você enxergar. Se você está hoje aqui, talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, mas pode ter certeza que tem muito mais bênçãos te rodeando do que coisas ruins. O fato de você estar aqui, se você está caminhando normalmente, se você tem todos os dentes da boca para mastigar, já é algo muito bom para você glorificar a Deus. E o povo no deserto ficou 40 anos sem entender que a promessa deles não era água, a promessa deles não era comida, a promessa deles não era nem a terra prometida. A promessa deles sempre foi: Deus está conosco, o Pai está conosco, somos uma geração eleita, somos uma nação santa. A promessa nunca foi as coisas dessa terra, sempre foi algo além, algo superior, algo muito melhor, que é o Pai.
E a murmuração revela se o nosso foco está nos céus ou nas coisas terrenas. Se você está murmurando, toda vez que a gente bate o minguinho na quina e a gente murmura, ou assim, você perdeu algum dinheiro, ou aquele cara te fechou no trânsito e você murmurou, é porque o seu foco estava nas coisas terrenas. É porque o nosso foco está nas coisas terrenas. O murmurador, ele está com foco sempre nas notícias ruins que estão nos rodeando. E haja notícia ruim, gente. Meu Deus. Se você abrir o jornal agora, tem muita notícia ruim. Muita coisa para inflamar o nosso coração, muita coisa para a gente reclamar. É muita coisa triste, é muita coisa ruim, é tragédia, meu Deus, são coisas terríveis. Mas o nosso foco não está nessas tragédias, nosso foco está em Jesus. E a quarta e última coisa, é que todo filho ele é enviado. Todo filho ele é enviado. Esses dias atrás, eu vi uma postagem lá da Bélice, os pais dela orando por ela, para ela fazer faculdade em outra cidade. Os pais dela estavam enviando ela para o destino dela. Todo pai é assim, todo pai se planeja, como que vai ser quando nosso filho tiver 18 anos? Todo pai sonha com isso. Todo pai envia o seu filho, e não é diferente com os filhos de Deus. Jesus nos ensina, portanto, vão, em Mateus 28, 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Aleluia, Ele sempre estará com a gente, como eu disse, sempre estará. E como foi falado, a missão dos pais é enviar o seu filho. Deus já nos enviou. Se você está precisando de alguma direção, Ele já te enviou. Vão e façam discípulos. A nossa missão, nosso chamado aqui na terra é ir e fazer discípulos. Glória a Deus por essa casa, por essa visão. Se você for analisar tudo que já foi construído aqui, todo o terreno que nós temos, é para abençoar a nossa cidade, é para abençoar pessoas que ainda não conhecem Jesus, é para abençoar pessoas que ainda não sentem o amor do Pai. Nós temos um templo muito legal, muito grande, que é para abençoar vidas, é para essa cadeira que está vazia do seu lado ser ocupada, é para ter mais um culto aqui no domingo, porque pessoas precisam conhecer do amor do Pai. Somos enviados porque sabemos que todas essas promessas não param em nós, mas apenas começam. Somos chamados para transformar escravos em filhos de Deus. Esse é o anseio do coração do Pai. E você já parou para analisar que o único chamado que tem prazo de validade é o ID? No céu não vai ter o ministério dos anjos lá que evangelizam, não. Já está todo mundo salvo, você vai evangelizar quem? Todo mundo já sabe a plenitude de Deus, está todo mundo lá. O único chamado que eu e você temos que tem prazo de validade é o ID. Tudo que somos e tudo que temos servem apenas para duas coisas. É muito simples: glorificar ao Pai e servir as pessoas. É simples. Tudo que você tem, a roupa que você tem, o carro que você tem, a família que você tem, o emprego que você tem, tudo serve para apenas duas coisas: glorificar o Pai e servir as pessoas. Porque é os dois mandamentos. Ame a Deus com todo o seu entendimento, toda a sua alma, todas as suas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. É dois mandamentos, é simples. Simples entre aspas, né? E nós não podemos ser pessoas conformadas. Filhos são eternos, inconformados, ao saber que ainda existem pessoas que não conhecem o Pai. Jesus foi a pessoa mais inconformada que existiu, por isso que ele chegou aqui na terra. Ele falou assim: não pode continuar desse jeito. Não pode continuar desse jeito, as pessoas não conhecendo ao Pai. Não pode continuar desse jeito, as pessoas estarem morrendo sem serem salvas. Não pode. Ele foi o ser mais inconformado da história. E o Carlito Paz, o Paz lá da igreja da cidade, que é o pastor Sênio, ele tem um exemplo num livro que ele escreveu que é muito legal, que você analisa aí no seu coração também, que ele fala que nós não podemos ser o crente 3S, eu vou te falar o que é o 3S: salvo, sentado, satisfeito. Daí você analisa.
E lembrando de novo, o egoísmo, ele não tem lugar no coração do filho, porque ele não tem lugar no coração do pai. Como nós falamos, as coisas mais egoístas são os pecados. Os pecados pensam sempre no benefício próprio. O pai sempre pensa no próximo. O filho sempre pensa no próximo. E um versículo que ele é sensacional na Bíblia. É algo assim, incrível demais. Esse versículo aqui tinha que ser o versículo que deveria estar pintado na parede das nossas casas. Que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8,19. Eu fui pesquisar o original dessa palavra, expectativa lá, na língua da época. E essa expectativa, ela é meio que quase um desespero. É quase uma crise de ansiedade. Uma expectativa tão grande, que a pessoa, sabe quando a pessoa está desesperada assim? Sabe quando você vê um pai assim que perdeu o filho numa loja, assim, que ele está desesperado? É mais ou menos isso, ele está desesperado, ele precisa encontrar, cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? Cadê os filhos de Deus? É mais ou menos isso o que diz essa palavra. Eu e você, nós somos chamados para sermos como Jesus e Moisés, príncipes resgatadores de escravos. Príncipes resgatadores de escravos. Moisés, ele nunca foi escravo. Ele era filho da filha de Faraó. Então ele tinha a mentalidade do reino. Ele sabia o que era ser alguém livre, alguém que tem autoridade. Ele não tinha dificuldade com isso. E também ele foi enviado ao deserto para ser forjado como um pastor, como alguém que cuida de vidas. E depois também para ter um relacionamento com um grande amigo dele, Deus Pai, que o chama de amigo. Então, um grande desafio para Moisés naquela época foi tentar inculcar aquilo que ele tinha aprendido a vida inteira, que ele era autoridade, ele era um príncipe. Ele era um príncipe. Ele era um príncipe filho de Deus. E algo que tem que ecoar no nosso coração é que escravos não libertam escravos. Uma história que pode ilustrar muito isso é de uma escrava dos Estados Unidos, Harriet Tubman. Se você quiser assistir o filme dela, tem na Netflix. Pesquisa lá, Harriet é o nome do filme. E conta a biografia da Harriet. Ela era uma escrava. E ela um dia chegou no limite dela, né? Ela era uma escrava física, mas não na mente. Então ela sempre foi inconformada com a situação dela, para você já ir analisando. E ela consegue escapar, com muito esforço, quase foi morta, caiu num rio, quase se afogou, ela não sabia nadar, então a mulher era doida. E ela, quando ela é livre, passa algum tempo e ela fala assim: eu não consigo. Tem uma frase do filme que ela diz assim: eu não consigo ser livre sabendo que meus irmãos ainda estão escravos. Então ela começa a voltar para resgatar pessoas. E ela começa com os parentes dela, ela resgata. Daí isso não para por ela, daí ela começa a resgatar mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. E eles não conheciam ela, né? Eles não sabiam, eles achavam que era um homem. E o codinome dela para ser procurada, né, que já colocaram uma recompensa muito alta para a época, o codinome dela era Moisés. Todos chamavam ela de Moisés. Daí até que um dia, quando ela vai resgatar os pais dela, no filme assim, tem uma frase que o pai dela fala: quem diria que eu seria pai de Moisés? Sabe qual que é a diferença da Harriet, daquelas pessoas que estavam escravas? Era a mente. O diabo pode armar o circo que ele for ao seu redor, mas se você tem a mente de filho, você não é escravo. Paulo ficou anos aprisionado, e a carta que ele escreve, que ele fala que tudo ele pode naquele que ele fortalece, Filipenses, ele estava preso. Como alguém pode dizer isso estando preso? Ele não estava preso aqui. O diabo podia prender as mãos dele, mas as cartas dele estavam ecoando sobre toda a região daquela época, sobre a Ásia.
Ele estava espalhando o evangelho. O diabo não conseguia conter ele, porque a mente dele era de filho. Não vamos ser como o povo do deserto. Eles não entendiam o que eles carregavam. Eles tinham uma promessa do pai deles, Abraão, que através da descendência deles, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E eles não entendiam que eles estavam carregando na descendência deles o Salvador, Jesus. Através da descendência deles, através do povo do deserto, veio Jesus para nos abençoar e para nos salvar. E hoje nós carregamos esse Salvador. Nós não podemos ser como o povo no deserto. Eles ficaram rodando, achando que tudo se resumia a água, comida, bebida e a terra. Não, o que se resumia a vida deles é que eles estavam debaixo da mão de Deus. Estavam filhados, eles já eram um príncipe poderoso. Israel é príncipe poderoso. Nós devemos ter a mente de filho. Fazendo um resumo da palavra, para você lembrar, Jesus veio para nos conectar ao Pai, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E para nós desfrutarmos dessa vida em abundância, nós precisamos ser filhos. Filhos se relacionam com o pai e com os irmãos. Filhos são herdeiros e filhos são enviados. Amém?